Boa noite ao povo de Deus que encontra-se conosco conectado nesta noite e aqueles que ainda vão se conectar. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que vos fala é o pastor Paulo Fontes, pastor na Primeira Igreja Batista em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Estamos juntos aqui para mais uma live, mas antes eu gostaria de pedir a você que, se essa palavra falar o seu coração, compartilhe. Se você ainda não nos segue na rede social, siga-nos. Vai lá no nosso canal do YouTube, aqui no botãozinho vermelho, inscreva-se, deixe seu comentário, compartilhe as nossas redes sociais, compartilhe a mensagem, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero pensar com você nesta noite sobre o tema A Voz de Deus. Queridos, e o texto para a mensagem de hoje encontra-se no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12. E nos diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e a despedaçava. As penhas diante do Senhor, porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um silêncio tranquilo e suave. Senhor Deus Pai, me coloco, Deus, diante do teu pecado, com perdão dos meus pecados, para te agradecer, ó Papai, por esta palavra. Agradecer-te, ó Deus, pela tua benevolência, pela tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Suplicamos-te, ó Deus, que não fale eu ao teu povo, já conectado, e aqueles que ainda vão se conectar, mas o teu Espírito Santo, por instrumentalidade do teu servo, fala contigo, esteja falando ao teu povo espalhado na face da terra. Desde agora eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos bater um papinho aqui rápido sobre a voz de Deus. Esse texto trata-se do profeta Elias, que era um homem cheio, mas cheio da presença de Deus, que reconhecia a voz de Deus como poucos homens em toda a história da humanidade. Observe que Elias orou para que não chovesse. E depois ele orou para que voltasse a chover. E aconteceu exatamente como Elias pediu na oração. E na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5, no versículo 17 e 18, o apóstolo vai nos dizer que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E, orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. No versículo 18, ele diz que orou uma outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Observe que o apóstolo Tiago, ele coloca Elias no mesmo patamar que nós, sujeito às mesmas falhas, as mesmas dificuldades, os mesmos medos, as mesmas crises. Lá em 1 Reis, no capítulo 18, do versículo 36 ao 38, a palavra de Deus afirma que esse mesmo profeta Elias clamou por fogo do céu e o fogo desceu e queimou o holocausto. Depois que Elias orou para não chover, durante 3 anos e meio,
não choveu. O rei ficou furioso, porque Elias era aquele tipo de profeta que ele não bajulava o rei. Ele não falava aquilo que o rei queria ouvir, mas ele falava o que Deus mandava ele falar. E eu sempre digo, se você não tem coragem de pregar a verdade, não pregue o que o povo quer ouvir. Mas para pregar aquilo que Deus manda pregar, é preciso ter coragem, é preciso ser corajoso. E diz a palavra de Deus que o rei ficou furioso e depois de 3 anos e meio, Elias ora, o céu se abre, a chuva desce e depois alguém encontra e faz queixa para o rei, olha, eu encontrei o profeta a quem tu está procurando. E diz lá no capítulo 18, no versículo 36 até o 38, que sucedeu que no momento de ser oferecido, né, o sacrifício, depois que Elias fez ali um acordo, falou, olha, vocês vamos fazer o seguinte, vamos nos encontrar no Monte Carmelo. Prepare 2 bezerros de 1 ano e vamos sacrificar e vamos clamar por fogo. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Se vocês clamarem a Baal e Baal responder com fogo, Baal é o Deus verdadeiro. Mas se eu clamar com fogo e o meu Deus responder com fogo, o meu Deus é o Deus verdadeiro. E essa proposta pareceu muito bem aos ouvintes, porque o povo já não sabia mais para onde ir, já havia esquecido ao seu Deus, o seu costume, a sua cultura, e passaram a adorar a Baal. E aí, Elias, o texto diz que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias já havia mandado os profetas de Baal, como vocês são muitos, vocês vão lá, cuida do bezerro, prepara o holocausto, faz as coisas direitinho. Vocês vão mais rápido, enquanto isso eu vou fazendo meus preparativos aqui. E o profeta Elias se aproximou. Foi o único lugar onde eu vi a lenha molhada. Mandou molhar 7 vezes. Encheu rego de água, pedras. E então Elias ora a Deus assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o teu povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rio. Queridos, e por que será que Deus fez isso? Sabe por quê? Porque quando você faz as coisas fundamentado na palavra de Deus e você clama como Elias clamou para que Deus se manifestasse ali naquele momento, Deus não quer ver o nome dele na lama, Deus não quer ver o nome dele envergonhado. E Elias, ele começa a oração dizendo que, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Olha que Elias não fez nada dele mesmo, mas de acordo com o fundamento da palavra de Deus. Centenas de pessoas estavam ali olhando e ouvindo aquela oração de Elias. Elias não tagarelou, Elias orou. E ele insiste: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo
conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. E aí ele diz o texto que caiu aquele fogaréu do céu e consumiu o holocausto, aquele bezerro que tinha sido oferecido. Consumiu aquela lenha molhada e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rio. Ei, quando você ora a Deus, pedindo a manifestação de Deus, para que o povo saiba que tu é Deus, para que os teus inimigos saibam que tu é Deus, para aqueles que se levantam contra você, saiba que ele é Deus, que tem um Deus que você serve e que vai te honrar a partir do momento que você esteja em comunhão com ele. E que os seus atos, as suas atitudes, as suas orações estejam de acordo com a palavra dele. Queridos, por fim, Elias foi arrebatado vivo aos céus. Tamanha era a intimidade de Elias com Deus. Elias ainda não provou a morte. Elias, como Enoque, ele atingiu um padrão de santidade tamanha, uma comunhão com Deus tamanha, que Deus olhou e disse: olha, meu servo já não é mais digno de viver neste mundo. E veio uma carruagem como que de fogo e o envolveu e o levou para o céu. Tamanha era esta comunhão do profeta Elias com Deus. Queridos, hoje nós vivemos em um mundo agitado, em que vivemos ocupados demais. E por isso, nem sempre nós ouvimos a voz de Deus, de tão ocupado que nós andamos. Nós não ouvimos a voz de Deus. Mas o propósito do nosso Deus Criador para o homem, sua criatura, e para a mulher, era se relacionar com o Senhor. Então preste atenção que Deus, ele nos criou com o propósito de nós nos relacionarmos diariamente com ele. Deus, ele colocou o seu espírito no ser humano. Na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 23, diz o apóstolo Paulo escrevendo àquela igreja: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, para que nós sejamos seres espirituais com capacidade de nos relacionarmos espiritualmente, para isso que Deus nos criou. A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim, olha, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não leite falsificado, ou como nós conhecemos, batizado, com água.
não falsificado, para que por ele vedes crescendo. Queridos, eu lhe pergunto, como ouvir a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Amados, vamos refletir juntos sobre ouvir a voz de Deus a partir da experiência do profeta Elias lá na caverna. No texto que nós lemos, Elias estava na caverna, desejando a morte. E como eu sempre falo, Deus não gosta de falar com o homem prostrado. Deus disse para Elias, põe-te de pé diante de mim, no monte. Queridos, a primeira coisa que eu quero destacar nesta noite é o discernimento. A primeira coisa que eu e você precisamos para ouvir a voz de Deus é o discernimento. Discernimento espiritual. Para sabermos a diferença entre outras vozes e a voz de Deus. Tem muita gente dando ouvido a outras vozes que não é a voz de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, o apóstolo Paulo, escrevendo naquela igreja, ele diz assim, olha que orientação bonita. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vou repetir. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E aí ele explica o porquê. Porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só quem tem esse discernimento é o povo de Deus. Somente. Fique atento, porque Elias, quando se colocou de pé diante de Deus, Elias ouviu muitos sons, muito barulho. Mas o que me chama a atenção é que Elias, ele soube discernir quando era Deus falando. Quando Deus estava falando com ele. Olha só, diz assim no capítulo 19 de 1 Reis, no versículo 12. Que houve um terremoto, depois do terremoto, fogo, e o Senhor não estava. Teve a ventania. E ali uma voz mansa e delicada. E aí, lá no nosso íntimo, o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que ele intercede sempre por nós e nos inspira a entender a voz do Senhor. Romanos, no capítulo 8, versículo 26 a 28, o apóstolo Paulo dá essa instrução à igreja de Roma. O apóstolo Paulo começa a instruir aquela igreja dizendo, e da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações
sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus amados, em algumas situações, Deus usa sonhos, uma visão, ou então Deus fala diretamente conosco através do seu Espírito Santo. Mas Deus fala. Pode ter certeza disso. Isaías capítulo 30, versículo 21, vai dizer assim, olha: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, meu amado irmão, minha amada irmão, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo esta mensagem, busque o discernimento para ouvir a voz de Deus. Busque esse discernimento para que você não dê ouvido a outras vozes, porque você ficou confuso por não ter o discernimento. Busque o discernimento para ouvir a voz de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar nesta noite é a sensibilidade. A segunda coisa, irmãos, que é urgente, que é necessariamente urgente para ouvir a voz de Deus, é ser sensível à sua presença gloriosa. A carnalidade e o mundanismo enche o coração, enche a mente humana de tantas coisas, impedindo sentir a presença de Deus, amarrando. Não consegue ter esta sensibilidade, por quê? Porque o mundanismo, a carnalidade, enche a mente e o coração das pessoas. Eu estou falando principalmente para aqueles que estão dentro da igreja. E permite que a carnalidade, o mundanismo, encham suas mentes, seus corações, impedindo que você desfrute da presença gloriosa do Senhor. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz o apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo que pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria mente. Infelizmente, meus amados, muitas pessoas estão insensíveis espiritualmente. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão vivendo apenas carnalidade. Elas não são sensíveis à presença gloriosa de Deus. E aí vivem numa carnalidade total. Queridos, Efésios, capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez aumentarem toda a impureza.
Meus amados, Deus, ele pode usar um vento suave, como fez com Elias, ou qualquer outra coisa na natureza que revele o seu poder e a sua grandeza para falar comigo, com você. O salmista, no Salmo 19, versículo 1, ele declara que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Queridos, você olha para o céu, vê aquele monte de estrelas. Ah, por que as estrelas não caem? Ah, é a lei da gravidade. Quem criou as estrelas? Os firmamentos são as estrelas. Quem criou a lei da gravidade? Quem? O nosso Deus. E o nosso Deus também fala conosco através da criação. Salmos, capítulo 29, versículo 3 a 9, vai dizer assim, olha, a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa e a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Olha que coisa linda, hein? Versículo 6. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano, e sim, Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas, e no seu templo cada um fala da sua glória. Que coisa linda. Queridos, presta atenção que Deus, ele fala conosco através da criação. E por isso mesmo, Jesus, ele mandou que nós olhássemos para os pássaros, como exemplo. Lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 24 a 27, vai dizer assim, considerai os corvos que nem semeiam, nem colhem, não têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que essas aves. Versículo 27. Considerai os lírios, eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Meus amados, Jesus, ele nos ensina que nós devemos olhar para os pássaros, nós devemos olhar para as flores e nós devemos olhar para as pessoas. Ele deu o exemplo aqui dos corvos que não plantam, não colhem, não ajuntam celeiros e se alimentam tão bem. E aí, diz a palavra, diz o salmista, diz Jesus, perdão, quanto mais vocês valem muito mais do que as aves. Vocês têm tanto valor que eu vim a esta terra cumprir o plano de Deus, dar a minha vida em resgate da vida de vocês. E ainda tem gente que diz assim, eu não tenho nenhum valor. Você tem valor. Se você não tivesse valor, Jesus não tinha morrido por você. Aí ele fala sobre os lírios do campo, os que não trabalham, não fiam.
Aí ele faz a comparação entre os lírios do campo e Salomão, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu tão perfeitamente lindo quanto os lírios do campo. Mas também Jesus nos ensina que nós temos que olhar para o campo. João 4,35 vai dizer assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a colheita. Meus amados, busque a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Busque a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E a terceira coisa que eu quero destacar nesta noite é a revelação. Presta atenção que eu não estou falando de revelamento. Tem muita gente indo atrás de revelamento e não de revelação. A revelação é quando você abre as páginas da Bíblia e Deus se revela para você de uma maneira sobrenatural. A terceira coisa que nós precisamos para ouvir a voz de Deus é da sua revelação, da revelação de Deus. Deus fala como Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quiser. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Mas Deus gosta de se revelar ao ser humano e por isso se encontrava com o homem e a mulher todos os dias no jardim. Mas, por causa do pecado do homem e da mulher, a humanidade passou a fugir da voz de Deus. Está lá em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 8 a 10, diz exatamente assim: e ouviram uma voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: Adão, onde estás? E ele disse: olha, eu ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu, e por isso me escondi. Meus queridos, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, essas Escrituras foram reveladas por Deus para ser um canal de comunicação com seus filhos, mostrando-lhes toda a sua verdade. Toda a verdade de Deus está contida nas Escrituras Sagradas. E o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta a esse jovem pastor, no capítulo 3, no versículo 16, vai dizer exatamente assim: toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, Jesus Cristo, meus amados, é a revelação suprema de Deus. É a revelação suprema de Deus, que se fez carne, manifestando a palavra de Deus entre nós. Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 a 3, vai dizer: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nós falou-nos
nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressão, imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Que palavra! Testificando que Jesus, ele é a revelação suprema de Deus. Em João capítulo 1, do versículo 1 em diante, do versículo 1 até o versículo 1 e versículo 14, vai dizer assim, olha, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Meus amados, e por isso, nós podemos entender a voz de Deus através de sua revelação nas Escrituras, que nos apresentam a Jesus Cristo. No capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 39, vai dizer assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Quem falou isso? O apóstolo João? Não! João só escreveu. Quem falou isso foi Jesus, o autor da vida. Meus amados, busque a revelação de Deus para ouvir a sua voz. Ouça a voz de Deus. Não quero me alongar, quero concluir esta reflexão dizendo para você que Deus quer falar com você. Mas para Deus falar com você, é preciso você deixar tudo e passar a ter um momento de comunhão junto com o Senhor. Junto, para tudo. Como eu falei pela manhã, organize-se para ter um tempo de comunhão com Deus. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 6, vai dizer assim, Jesus falando, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Meus amados, não fique ouvindo tantas vozes ao seu redor, mas procure discernimento espiritual para entender quando Deus está falando com você. Busque a sensibilidade para estar atento à voz do Senhor e se dedique ao estudo da palavra de Deus, onde a revelação de Jesus Cristo se manifesta à sua vida através do Espírito Santo de Deus. Fique atento à voz do Senhor. Fique atento. Permita-me orar por você. Mas antes, deixa eu citar aqui algumas pessoas que estão ligadas conosco aqui. Irmã Cida, boa noite. Pastor Paulo, que Deus continue abençoando a vida do Senhor e de toda a sua família e de todos os irmãos em Cristo. Amém, Cidinha, que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Ares Augusto, boa noite, pastor, boa noite, meu jovem. Bruna, boa noite, graça e paz a todos. Boa noite, Bruninha.
Flávia, tá aqui, ela tá aqui como Ana Olívia, mas eu sei que é a Flávia, viu, gente? Boa noite, pastor, boa noite, Flavinha, que Deus te abençoe poderosamente, a paz do Senhor, os irmãos, a paz. Renato Alves Machado, boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor, boa noite. Irmã Maria Cecília Rafael Silva, boa noite, pastor, boa noite a todos, boa noite, minha irmã, para você e toda a sua família. Flaviana, boa noite a todos os irmãos, irmã Flaviana, irmão Ailton e família, que Deus abençoe. Irmão Renato, boa noite, pastor Paulo e família, abraço a todos, boa noite, meu irmão. Minha namorada, irmã Rose Fontes, boa noite, a paz de Cristo a todos os irmãos. Nosso irmão Tunicão, Antônio Carlos da Silva, carinhosamente conhecido como Tunico, boa noite a todos os irmãos e a paz do Senhor, a paz. Rose Martins, Rosita, estamos com saudade de você, minha filha. A paz do Senhor a todos. Minha amada namorada, também está dizendo aqui, a paz a todos. Ailton Flaviana aqui comentando aqui que devemos orar, a dar prioridade a Deus em nossas vidas. Nossa mente deve permanecer em Deus para conhecer a voz de Deus. A minha namorada está dizendo aqui que está morrendo de saudade do povo, mas temos que suportar esse momento aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, por esta palavra que falou muitíssimo ao meu coração. Rogamos ao Senhor que fale ao coração da tua igreja e de todos aqueles que ouvirem esta palavra. Quero pedir a bênção do Senhor sobre a tua igreja, aqui em Tupaciguara, no Brasil e no mundo. Ó Deus, pedir a bênção do Senhor sobre o lar da Cida, do Renato, da sua família, do Aires, da Bruna, do Ailton, Flaviana, da Flávia e família, da irmã Maria Cecília e da sua família, que Deus abençoe essa família linda, maravilhosa, a Rose Martins, o Carlos e família, o Tunicão, que abençoe também a minha casa, a minha família, abençoa, Deus, as nossas vidas, Senhor, que possamos, ó Deus, ter, ó Pai, o discernimento, Senhor, necessário da tua palavra, ó Deus, para poder ouvir a tua voz, ó Pai, e nós colocamos, ó Deus, a nossa vida diante do teu altar, meu Deus, que o Senhor, ó Deus, venha nos abençoar, ó Deus, que possamos buscar esse discernimento, Senhor, para ouvir a tua voz, ó Deus, possamos buscar a sensibilidade para ouvir a tua voz, meu Pai, que possamos, ó Deus, Pai, buscar a tua revelação, ó Deus, que é a tua palavra, ó Deus, a revelação suprema do Senhor é Jesus Cristo, é o verbo que habitou entre nós, fez carne e habitou entre nós, meu Deus, que o Senhor nos dê a sabedoria necessária dos altos céus para buscarmos, ó Deus, a tua palavra. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã que está online, aquele que vai acessar no outro momento, seja ricamente abençoado em Cristo Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do meio e doce Espírito Santo de Deus, seja conosco e com toda a sua igreja espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe. Então, se você foi abençoado com essa palavra, compartilhe essa palavra. Vai lá no nosso canal no YouTube, compartilhe o nosso canal para que outras pessoas sejam abençoadas. Divulgue isso nos seus contatos. Beijos. E tenham todos uma boa semana e um bom feriado, em nome de Jesus.